E aí, turma, tudo bem? Olha só, nessa semana eu não vou conseguir ir para nossa aula, porque eu precisei fazer uma viagem de emergência, uma viagem que não estava prevista. Porém, não se aflijam para ninguém ficar com saudades. Eu gravei essa videoaula e como nós estamos na semana de preparação para o Enem, eu selecionei uma questão que, na verdade, representa um tipo de questão que o Enem gosta bastante, que cai em quase todas as edições do Enem. Na verdade, claro, não é a mesma questão, mas a essência é sempre a mesma. Muda um pouco o contexto, muda a historinha, mas a forma de resolver a questão é muito parecida. Então vamos resolver uma questão como essa, e aí vocês vão se preparar para resolver questões muito parecidas que tenham essa mesma ideia por trás, tá bom? Bora aqui, bora! Eu separei uma questão, então, para falar de vazão. O que é vazão? Vazão é uma grandeza física, é a medida da quantidade de um líquido ou de um gás, de um fluido em geral, que passa por um determinado local durante um certo intervalo de tempo. Por exemplo, é a quantidade ou volume de água que vaza por uma torneira num determinado intervalo de tempo, ou volume de água que deságua por uma cachoeira num determinado intervalo de tempo, ou ainda o volume de gás que passa por uma tubulação num determinado intervalo de tempo. Ou, mais um exemplo, é o volume de água que chove sobre uma piscina num determinado intervalo de tempo. É isso que é a vazão. Então, para calcular a vazão, o que a gente faz? Divide o volume do líquido ou do gás pelo tempo que aquele volume passou, ou pela torneira, ou pela cachoeira, ou pela tubulação de gás, ou caiu na piscina. Entenderam a ideia? E nós usamos a letra Z para denominar, para representar a vazão. Por que Z e não V? Porque a vazão ela usa também o volume no cálculo, não é? E o volume já é representado pela letra V. Então, para diferenciar, para não causar confusão, nós usamos a letra Z, convencionou-se usar a letra Z para a vazão. Tudo bem? Bora para a nossa questão, então. É uma questão do Enem de 2017. O que eu vou sugerir para vocês? Que vocês parem o vídeo aqui, dêem uma pausa no vídeo e leiam a questão com bastante atenção para entender toda a dinâmica da historinha, todos os personagens envolvidos ali, a piscina, o registro, a chuva e tal. Deem uma olhada com atenção nos horários envolvidos, montem toda a historinha na cabeça de vocês. Depois a gente retorna para juntos a gente fazer uma leitura da questão, tá bom? Dê uma pausa e aí a gente retorna logo em seguida. Voltando então para uma leitura conjunta dessa questão. Vamos lá? Ó, às 17 horas e 15 minutos, começa uma forte chuva que cai com intensidade constante. E aqui vem a primeira dica. Todas as vezes que uma grandeza física estiver associada a uma intensidade constante, isso significa que muito provavelmente a gente está lidando com uma função afim, uma função de primeiro grau. Porque a função afim, ela relaciona grandezas que variam de maneira constante. A variação é constante. Então, é muito provável que a ideia de uma variação constante, de uma intensidade constante, esteja relacionada a uma função afim. E qual é o gráfico da função afim? Vocês sabem, é uma reta. Então, vamos lá. Às 17h15, começou uma forte chuva. Uma chuva constante. É uma chuva que tinha uma vazão constante. Pegaram a ideia da vazão? Não é uma chuva que aumenta de intensidade. Ela teve aquela mesma intensidade, a mesma toada durante o tempo todo. Função afim. Uma piscina em forma de um paralelepípedo retângulo que se encontrava inicialmente vazia, uma piscina vazia, começa a acumular a água da chuva. Lógico, está chovendo sobre a piscina está vazia, começa a encher de água. Aí vem uma questão. A questão informou o tamanho da piscina? Resposta: não. O que a gente pode concluir com isso? O tamanho da piscina não importa. E isso vai ser bacana para a gente. Mais para frente, nós vamos ter que relembrar essa ideia de que, como a questão
não informou qual é o tamanho da piscina, ela disse sim que é uma piscina na forma de um paralelepípedo retângulo, ou seja, uma caixa de sapato gigante. Mas ela não disse qual é a largura, o comprimento e a altura da piscina. Ela não disse quais são as dimensões da piscina. Portanto, o tamanho da piscina não importa. É uma dica de que o tamanho da piscina é indiferente. Vamos seguir então. Às 18 horas, o nível da água no interior da piscina alcança 20 centímetros de altura. Então, recapitulando, começou a chover às 17h15, a água começou a cair na piscina e aí a piscina que estava inicialmente vazia começa a encher de água. De maneira que às 18 horas, ou seja, 45 minutos depois do horário de início da chuva, o nível da água no interior da piscina é de 20 centímetros de altura. Tudo bem? Então tem a piscina, inicialmente vazia às 17h15, 45 minutos depois, ou seja, às 18 horas, o nível da água é de 20 centímetros, certo? Neste instante, é aberto o registro que libera o escoamento da água por um ralo localizado no fundo dessa piscina, cuja a vazão da água pelo ralo é constante. Está ali o ralo vazando, o registro, vazando a água da piscina. Recapitulando então mais uma vez. 17h15 começa a chuva, a piscina está vazia, começa a chover e a piscina vai enchendo de água. O registro está fechado. Toda a água que cai na piscina vai sendo acumulada até que, às 18 horas, ou seja, 45 minutos depois, a altura do nível da água é de 20 centímetros e, nesse momento, às 18 horas, quando a altura da água é de 20 centímetros, é aberto o registro e aí a água que está dentro da piscina começa a escoar. Muito bem. Só que continua chovendo, né? Está chovendo ainda. Seguindo. Às 18 horas e 40 minutos, a chuva cessa, para de chover. E nesse exato instante, o nível da água na piscina baixou para 15 centímetros. Olha só, o nível chegou a 20 centímetros e continua chovendo. E aí, só porque o registro foi aberto, o nível da água começou a baixar. Ou seja, a vazão da água pelo registro era maior do que a vazão da chuva. Por quê? Porque apesar de continuar chovendo, o nível da água foi baixando, mesmo ainda recebendo a água da chuva. Então a vazão pelo registro foi suficiente para escoar toda a água que continuava chovendo na piscina e mais parte da água que já estava na piscina, que já tinha sido acumulada antes da abertura do registro. Então o nível da água passou de 20 centímetros para 15 centímetros. Isso entre 18 horas e 18h40. Tudo bem? Aí, ó, 18h40, 15 centímetros. E a questão continua. O instante que a água dessa piscina terminar de escoar completamente está compreendido entre, em outras palavras, em que momento, qual é o horário em que a piscina estará totalmente vazia? Escoar toda a água da piscina. E aí, agora eu peço para vocês darem uma olhada com bastante atenção nas alternativas. Observem que as alternativas nunca trazem um valor redondo, exato do horário. É sempre uma faixa de horários, né? Olha lá, na letra A, por exemplo, entre 19h30 e 20h10. Não está dizendo a hora exata, está dizendo uma faixa de horários. Sempre que uma questão do Enem de matemática tiver como alternativas faixas de valores e não um valor exato, isso significa que o examinador, o cara que elaborou a questão, está dizendo para você, cara, na hora de fazer as contas, não precisa de fazer a conta no detalhe, não precisa de fazer a conta rigorosamente exata. Você pode ir aproximando, arredondando, fazendo pequenos ajustes na conta que facilitem o teu trabalho. É isso que o examinador quer que você faça. Claro, você pode fazer a conta no detalhe. Ali é uma conta rigorosa, mas vai levar muito tempo. Então, se você está trabalhando com uma faixa de valores e não com um valor exato, você está autorizado pelo cara que elaborou a questão a arredondar, a facilitar as tuas contas. E isso é muito interessante. A gente vai ver quando chegar o momento de fazer continhas, como que isso vai funcionar. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, vamos fazer um gráfico
que relaciona o volume de água dentro da piscina com o tempo. Tudo bem? E aí, antes de começar o gráfico, eu vou colocar aqui os horários que são determinantes da nossa historinha, os horários que são marcos aqui, tá? Tudo começa às 17h15, que é quando começa a chuva. Então, a chuva começa às 17h15. Daí, às 18 horas, é o momento em que a altura do nível da água atinge 20 centímetros. Tudo bem? E nesse momento, o registro é aberto. E aí, a altura do nível da água começa a baixar até às 18h40. E às 18h40, o que acontece? Para de chover e o registro continua aberto. E como parou de chover, aí a água começa a escoar ainda com mais vazão, ainda com mais velocidade. Por quê? Porque não está entrando mais água da chuva, está só escoando a água que já está armazenada na piscina. Tudo bem? Então vamos ver o que acontece em cada um desses 3 intervalos, ou seja, entre 17h15 e 18, de 18 a 18h40 e a partir de 18h40. Tudo bem? Então no primeiro intervalo, entre 17h15 e 18 horas, está chovendo, porque a chuva começou às 17h15 e o registro está fechado. Entre 18 horas e 18h40, continua a chover, mas o registro foi aberto. O registro foi aberto às 18 horas. E a partir de 18h40, parou a chuva e o registro continuou aberto. Tudo bem? Sabendo disso, nós vamos construir o nosso gráfico. Lembrando que a piscina estava inicialmente vazia, ou seja, o volume inicial é 0, não tinha nada de água na piscina. Isso às 17h15, que é o momento em que começa a chover. Então começou a chover, o registro está fechado, lógico, o volume de água da piscina vai aumentando, a altura do nível da água vai aumentando, até que às 18 horas o registro é aberto. Então existe um aumento que a gente sabe que é linear. Por quê? Porque a intensidade da chuva é constante, a gente está lidando com uma função afim. Então um crescimento linear. E o volume de água na piscina sobe até um determinado valor. Que valor é esse? Aí a gente tem que usar a geometria para calcular qual é o volume de água que está dentro da piscina. Tudo bem? Bom, a piscina tem o formato de um paralelepípedo retângulo. Isso significa que o volume da água também tem o formato de um paralelepípedo, porque a água está formatada pela piscina, né? Então, para calcular o volume de água, nós multiplicamos a base pela altura. Mas vocês se lembram que as dimensões da piscina não importam? Ou seja, a altura da água vai ser exatamente o mesmo, independentemente do tamanho da piscina. Certo? Até porque a questão não nos informou quais são as dimensões da piscina. Então, sabendo disso, eu posso fazer o seguinte. Eu posso tratar a base de forma genérica, escolhendo uma letra para representar a medida da base, da área da base da piscina. Posso chamar, por exemplo, de área A. Ou então eu posso fazer uma coisa que é ainda mais interessante. Em vez de eu trocar a base por uma letra, A, de área da base, eu posso substituir a base por um valor numérico. Porque não importa qual o tamanho da piscina. Se eu posso substituir por um valor qualquer, qual seria o melhor valor para eu substituir? 1. Por que 1? Porque 1 multiplicado por qualquer outro número é esse outro número. Então, o volume da água dentro da piscina, considerando que a base vale 1, que foi o valor que eu escolhi, já que não importa qual é a medida da base, pode ser qualquer medida, eu poderia escolher 1, 10, 20, 700, escolhi 1, que é o número que facilita a continha, já que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Portanto, o volume é 1 vezes a altura, ou seja, apenas a altura. Isso significa o quê? O valor numérico do volume é igual à própria altura, já que a minha piscina, por opção, tem a base igual a 1. A área da base é igual a 1. Entenderam a jogada? Ah, prof, e se em vez de escolher 1, porque eu não ia ter essa ideia, se em vez de escolher 1, eu tivesse colocado que a área da base valeria A. Tudo bem, você ia fazer as contas normalmente e em algum momento o A ia aparecer no numerador e no denominador e você ia cancelar o A, provando para a gente que não importa as dimensões da piscina. Tudo bem?
Mas vamos testar essa outra maneira, que é substituir a base por um número, que é o número 1, e que vai facilitar muito a nossa vida. Vamos lá, então. Como o volume é o volume correspondente a uma altura de 20 centímetros, então eu tenho 20 vezes a área da base, que é 1, 20 vezes 1, que é simplesmente 20. Então, às 18 horas, o volume de água dentro da piscina é 20. Tudo bem? A partir das 18 horas, continua a chover, porém o registro foi aberto. E o nível da água passou de 20 para 15, ou seja, a vazão da água pelo registro era maior do que a vazão da água da chuva. Tanto é que abaixou o nível, apesar de ainda continuar chovendo. Faz sentido isso? Então houve uma queda do nível da água. Uma queda representada por essa reta descendente. E eu sei que é uma reta por quê? Porque a vazão da chuva é constante e a vazão do registro é também constante. Então o volume caiu de 20 para quanto? Lembra que nesse momento a altura da água é 15? 15 vezes 1, que é a área da nossa base, simplesmente 15. Tudo bem? E aí no terceiro instante, a partir das 18h40, parou de chover, deixa de entrar água na piscina, água da chuva, e o registro continua aberto. Então a água continua a escoar até o momento em que ela escoa por completo. E a piscina volta a estar vazia como ela estava antes. Então existe uma diminuição do volume até que o volume chega a zero. E o que a questão quer saber é exatamente em que momento o volume da piscina chega a zero. Em que momento a piscina está completamente esvaziada. É isso que a gente vai precisar de saber. Muito bem. Vamos calcular, então, a vazão em cada um desses três momentos. Entre 17, 15 e 18, entre 18 e 18 e 40 e a partir de 18 e 40. Tá? Primeiro, quantos minutos tem cada um desses intervalos? Entre 17, 15 e 18, a gente tem 45 minutos. Entre 18 e 18 e 40, 40 minutos. E de 18 e 40 até o momento em que o volume da piscina, o volume de água dentro da piscina é zero, nós temos um intervalo de tempo desconhecido, que é exatamente o que eu quero conhecer. Eu vou chamar esse intervalo de t, que passa a ser a nossa incógnita. Tudo bem? Vamos então calcular a vazão da chuva. E para calcular a vazão da chuva, eu vou usar um instante em que está chovendo, porém o registro está fechado. Então a única vazão que está trabalhando nesse momento é a vazão da chuva. E esse instante é entre 17 e 15 e 18 horas. Então eu vou calcular aqui a vazão da chuva, porque só está chovendo e o registro está fechado. Para calcular essa vazão, eu tenho que ver qual o volume de água que entrou na piscina nesse intervalo e dividir pelo intervalo, certo? Como a piscina estava vazia e o volume foi até 20, então entrou 20. E os 20 de água entraram em 45 minutos. Então eu faço 20 dividido por 45. Tudo bem? Agora eu posso calcular a vazão do registro. E para calcular a vazão do registro, eu vou usar o terceiro intervalo, a partir das 18h40. E por quê? Porque a partir das 18h40 parou a chuva, não está chovendo mais. Só que o registro está aberto. Então a única vazão que está atuando ali, a partir das 18h40, é a vazão do registro. Então eu posso calcular a vazão do registro, Z do registro, que é a quantidade de água que saiu da piscina, dividido pelo tempo que essa quantidade de água levou para sair. Se o volume era 15 e passou para zero, saiu 15. E 15, esse volume de água de 15 levou T minutos para sair. Portanto, a vazão do registro é 15 sobre T. Tudo bem? Então, eu tenho a vazão da chuva, eu tenho a vazão do registro, e agora eu preciso calcular a vazão no intervalo entre 18 horas e 18h40, que é quando, apesar de estar chovendo, o registro já está aberto. Então, aqui tem duas vazões trabalhando juntas. E como o nível da água está diminuindo, significa que a vazão do registro é maior que a vazão da chuva, porque o registro vaza por ele água, além da água que está entrando da chuva, um pouco da água que está acumulada. Daí que o resultado disso é a diminuição da altura do nível da água. Portanto, se a vazão do registro é maior que a vazão da chuva, eu vou calcular então a vazão do registro menos a vazão da chuva, e essa combinação das duas vazões,
uma contribuindo para escoar a água da piscina e a outra contribuindo para aumentar a água da piscina, e quem está vencendo essa parada é o registro, essa vazão é a quantidade de água que saiu da piscina nesse intervalo de 40 minutos. Como começou, tudo começou em 20, às 18h40. O volume era 20. E às 18 o volume era 20. E às 18h40 o volume era 15, a diferença é de 5. Então, saiu da piscina 5 de volume. E isso saiu durante 40 minutos. Portanto, a vazão é 5 sobre 40. Guarde, então, essas 3 vazões. A vazão da chuva, a vazão do registro, menos a vazão da chuva e a vazão do registro. E aí, esses 3 valores, a gente vai trabalhar eles aqui numa tela em branco. Então, aqui eu tenho a vazão do registro menos a vazão da chuva, que é 5 sobre 40. Mas eu sei que a vazão do registro é 15 sobre T. E sei também que a vazão da chuva é 20 sobre 45. Então, eu vou substituir esses valores. Aqui na vazão do registro, eu vou substituir 15 sobre T. E na vazão da chuva, eu vou substituir 20 sobre 45. Faz sentido isso? Então, eu vou reescrever essa expressão do meio da seguinte maneira. Ó. 15 sobre T menos 20 sobre 45 é igual a 5 sobre 40. Tudo bem? A fração 20 sobre 45 e a fração 5 sobre 40 podem ser simplificadas, concordam? E as duas podem ser simplificadas por 5. Bora fazer essa simplificação então. Primeiro a fração 20 sobre 45. 20 por 5 dá 4, 45 por 5 dá 9. Agora a outra fração, 5 sobre 40. 5 por 5 dá 1, 40 por 5 dá 8. Reescrevendo então essa igualdade fica 15 sobre T menos 4 nonos é igual a 1 oitavo. Tudo bem, eu quero isolar o T, não quero? T é a minha incógnita. Então, eu vou passar o 4 nonos da esquerda para a direita, para isolar o T. Então, 4 nonos vai para o lado direito. Como essa fração está sendo subtraída, ela vai passar para o lado direito somando. Fica como, então? 15 sobre T é igual a 1 oitavo mais 4 nonos. Agora, turma, vai ser a hora que a gente vai usar aquela liberdade, aquela autorização que a gente tem de aproximar as continhas, fazer contas mais simples. Dar uma roubadinha ali na conta, uma roubadinha lícita, vamos dizer assim. Porque olha só essas duas frações que estão sendo somadas. 1 oitavo mais 4 nonos. O denominador dessas duas frações, os denominadores são diferentes, não são? Então, para somar essas duas frações, eu teria que tirar o mínimo múltiplo comum, calcular as frações equivalentes para daí somar. E isso é muito trampo, é muito difícil, é tempo que a gente vai desperdiçar. Então, que tal fazer uma aproximação? Eu vou pegar o 8, que é o denominador da primeira fração, e vou aproximar para 9. Então, em vez da fração ser 1 oitavo, passa a ser 1 nono. Posso fazer isso? Posso. O cara que elaborou a questão deu essa autorização para a gente. Ele liberou, ó, pode fazer a conta arredondada que vai rolar. Então vamos fazer isso. Vamos passar o denominador de 8 para 9. É uma aproximação muito violenta, muito cheia de problema? Não. É uma aproximação bem tranquila. O denominador passou de 8 para 9. Sossegado. Então a igualdade passa a ser essa aqui. Ó. 15 sobre T é igual a 1 nono mais 4 nonos. Tudo bem, tá tudo tranquilo, tá sob controle, tá bom? Agora, essas duas frações passam a ter o mesmo denominador 9, e eu posso somar elas diretamente. 1 nono mais 4 nonos é 5 nonos. E aí vamos adiante, fica 15 sobre T é igual a 5 nonos. Facilitou bastante a nossa conta, né? Tudo isso porque a gente lembrou que as alternativas elas não trazem valores exatos, mas sim faixas de valores. Muito bem, então o que a gente tem aqui? Uma igualdade de duas frações. Como que a gente resolve isso? Multiplica em cruz. Fica como então? 5t é igual a 15 vezes 9. Como eu quero isolar o t, eu vou passar o 5 para o outro lado. Ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então fica t é igual a 15 vezes 9 sobre 5. Aí eu vou fazer essa continha aqui, ó, 15 dividido por 5, que dá 3. 3 vezes 9, 27, ou seja, o t é igual a 27 minutos. Chegamos ao valor de t. Só para vocês
perceberem o que a gente fez aqui em relação a essa aproximação e como ela não nos trouxe prejuízo, se eu tivesse feito a continha no detalhe, tirando o mínimo múltiplo comum, calcularia as frações equivalentes, faria a soma e depois uma divisão, que é uma divisão difícil, uma divisão que envolve casas decimais, o resultado do T seria, em vez de 27 minutos, seria 26,34 minutos. Ou seja, eu estou trabalhando com um erro, mas é um erro muito pequeno, é um erro insignificante que não vai trazer nenhum prejuízo para a resolução da questão. Tudo bem? Em vez de 26,34, que eu chegaria nesse valor, mas depois de muita continha, eu cheguei em 27, fazendo um arredondamento, né? Uma simplificação nas contas que o examinador me autorizou. Beleza? Vamos voltar lá para o nosso gráfico. E aí, lembrando que eu quero saber em que momento o volume de água da piscina foi zerado. A piscina voltou a estar vazia, certo? Eu sei que o T é 27 minutos, portanto, isso aconteceu 27 minutos depois de 18h40. 18h40, 27 minutos depois, é 19 horas e 7 minutos. Então, exatamente não, porque a gente arredondou. Fizemos um arredondamento lícito, né? Então, em vez de 18h40 mais 26 minutos, 32, a gente fez 18h40 mais 27. E chegamos no valor aproximado de 19 horas e 7 minutos. Se a gente for lá para as nossas alternativas, a gente vai perceber que 19 horas e 7 minutos está entre 19 horas e 19 horas e 10 minutos. Portanto, a resposta é a alternativa D. Certo? 19 horas e 7 minutos, entre 19 horas e 19 horas e 10 minutos. Tudo bem, meu povo? E só para a gente não perder o costume, docinho ou pedrada? Olha só, então essa é a nossa videoaula de hoje, que está substituindo a nossa aula presencial. Espero que vocês tenham gostado. Refaçam essa questão desde o zero. Vejam o vídeo quantas vezes forem necessárias. E lembrem, esse é o tipo de questão muito comum no Enem. Então, se vocês dominarem o processo de resolução de uma questão como essa, certamente vocês vão encontrar uma questão muito parecida no Enem e vão se dar muito bem. Tá bom? Turminha, qualquer dúvida, falem comigo pelo WhatsApp. A gente vai trocando ideias ali. E aí eu posso explicar de uma outra maneira, mas não fique em dúvida nessa questão, que é um tipo de questão muito importante. Tudo bem? Que bom que vocês assistiram o vídeo, fiquei feliz. E aí a gente se fala logo que eu retornar para Curitiba e voltar normalmente para as aulas, tá bom? Fiquem bem, tamo juntos.